gente! E aí, quem é que tem aquele probleminha chato chamado melasma? Aquelas manchinhas escuras que dão muitas vezes aqui na região da bochecha ou na região da testa. Eu sei que muita gente sofre com esse probleminha, então eu gravei um vídeo onde eu falo de 10 dicas de como cuidar do seu melasma no verão. Preste atenção nessas dicas que eu tô dando e se cuide. Primeira dica. Filtro solar, claro, ele seria a primeira dica, mas não vou falar de filtro solar porque todo mundo já sabe que temos que usar filtro solar, principalmente quem tem melasma. Mas a dica é a seguinte: aplique 2 camadas do filtro solar, duas. Aplique uma camada, espera secar um pouquinho, depois vem com a segunda camada. Isso é uma forma que a gente tem de aumentar a duração do efeito do protetor solar, aumentar a resistência desse protetor ao calor, ao suor, à nossa transpiração. Então essa é a minha primeira dica, 2 camadinhas de protetor. Segunda dica, vou falar ainda de protetor solar. Prefiro os protetores solares do tipo físico, aquele protetor que é totalmente inorgânico, que não tem nada de química. Aqui eu tenho algumas opções para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui tenho 2 opções de protetor solar físico. Por quê, gente? O protetor físico, ele adere mais à nossa pele, então ele é um pouco mais resistente ao suor e à água. Então quem tem melasma tem que usar e abusar dos protetores e se puder usar o protetor físico, melhor ainda. A terceira dica. Os protetores, de preferência para quem tem melasma, esses protetores devem conter o tom de base. Por quê? Porque os protetores que têm tom de base têm na composição deles óxido de ferro. E esse óxido de ferro é importantíssimo para refletir luz, então ele nos protege mais. O objetivo do filtro solar com cor, gente, não é só me dar mais uniformidade no tom da pele ou disfarçar a manchinha, não. Ele protege mais. Então, a nossa terceira dica é essa: prefira filtro solar com tom de base. Quarta dica. Use e abuse dos filtros solares em cápsula. Existem filtros solares, por exemplo, eu tenho um modelinho de um filtro solar. Esse filtro solar em cápsula, ele não vai substituir o nosso creme, ele vai reforçar. Sabe como é que funciona? Um filtro solar em cápsula é o seguinte, gente. O protetor que eu passei, saí, a luz bateu, a luz solar, uma boa parte é refletida, mas tem uma pequena parte que penetra, correto? Porque a proteção dos filtros não é 100%. Quando eu ingerir uma cápsula de filtro solar, o que acontece? Mesmo aquele pouquinho de radiação que entrou, ele encontra uma segunda barreira. Então, quem tem melasma tem que levar isso na bolsa de praia. Protetor solar em cápsula. Quinta dica. Calor, sol, mormaço, isso tudo piora muito o melasma. Tenha sempre à mão um frasco de água termal, leve na bolsa de praia, porque a água termal acalma a pele, tem efeito anti-inflamatório, então isso atenua sim os efeitos nocivos da radiação solar sobre o seu melasma. Então, uma boa borrifada de água termal é sempre bem-vinda, principalmente se você tem melasma. Sexta dica. Proteção mecânica. O que é uma proteção mecânica? São os protetores em forma de chapéu, de boné, o óculos escuro. Todas essas formas de proteção, gente, ajudam a diminuir a chegada do sol no nosso rosto, ajuda a prevenir aquela possível piora do melasma. Então, guarda-sol, chapéu de aba larga, boné, isso tudo sim vai ajudar no seu tratamento, na sua manutenção, no cuidado do seu melasma. Quem tem melasma deve usar e abusar dos clareadores em cápsula nessa época do verão. Todos os meus pacientes, eu sempre prescrevo um clareador em cápsula, que é um produto natural, que é um fitoterápico, mas que deve ser prescrito sob orientação médica. Eu tenho um exemplo de um aqui na minha mão. Esse produto, gente, durante o verão, ele deve ser mantido. Essas cápsulas de clareadores, eles diminuem a reação inflamatória que acontece lá dentro da nossa pele e que é uma das responsáveis pela piora do melasma. Então, a cápsula de clareador solar é a minha outra dica. Se você já usa, continue usando. Se você não usa, converse com seu médico, com seu dermatologista, veja se é indicado para o seu caso. Outra dica, durante o verão, não suspenda seus clareadores de pele devem ser ajustados ao clima. Então, existem clareadores específicos para essa época do ano, não deixe de usá-los. Converse com seu dermato para ver qual que é o clareador melhor para o seu tipo de pele, para o seu tipo de mancha. E temos
N possibilidades de clareadores seguros para a época do verão. Não é porque chegou verão, chegou a época de praia que eu tenho que parar totalmente com o meu tratamento. De forma nenhuma. Temos produtos muito bem indicados para essa época do ano. Existem hidratantes faciais que na formulação já tem clareador junto. Olha que beleza! Então cheguei da praia ou antes de ir para a praia, passei um hidratante no rosto, antes de passar o protetor solar eu posso passar um hidratante no meu rosto e se esse hidratante tiver um pouquinho de clareador, maravilha, né? Porque esse clareador que é apropriado para estar ali junto com o hidratante vai sim me ajudar a manter meu clareamento, vai sim ajudar fazer com que esse melasma não piore tanto nessa época tão temida, né? Então os clareadores junto com o hidratante são indicados também para essa época do verão. Evite exposição direta ao sol, gente. Não adianta querer se bronzear, colocar a toalhinha no rosto e ficar lá. Esse calor que vai acontecer ali vai piorar seu melasma. Não adianta ficar no sol, colocar um boné para esconder o rosto, para bronzear o restante do corpo. Saiba que seu melasma vai piorar. Então essas exposições realmente são nocivas. Evite esse tipo de exposição, porque senão o seu melasma piora. Então, essa nona dica é evitar a exposição direta ao sol, tá? E a última dica, lugar muito quente. Gente, quem tem melasma, se entrou num lugar muito quente, tipo uma sauna, uma cozinha industrial, ou se ficou ali com o rosto perto da panela, aquilo vai piorar, porque o calor tem radiação infravermelha. E radiação infravermelha piora muito o melasma. E outra coisa, a gente tem pouquíssimos protetores solares que protegem desse tipo de radiação, então é muito difícil esse tipo de proteção. Então evitar lugar quente, evitar sauna, evitar cozinha industrial, evitar ficar com o rosto lá na panela, né? Delegar essas funções é outra dica para quem tem melasma, para que esse melasma não piore tanto nessa época. Então, se você tem melasma, cuide, siga as minhas dicas, mas não deixe de curtir seu verão por causa disso. Vá curtir com sua família, vá viajar, mas tome os cuidados que eu te indiquei. Ah, e se você gostar, não esqueça, curta, compartilhe, tá? Isso faz com que a gente também se motive a criar novos vídeos e dê dicas também, tá? Obrigada!